Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 18, versículos 18 a 28. Diz a palavra do Senhor: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, nós temos aqui a segunda viagem missionária de Paulo, já no seu finalzinho, segundo os estudiosos. Esta foi, então, a viagem que Paulo fez por toda, aumentando ali, né, o seu círculo de atendimento às igrejas e estabelecendo novas igrejas. Então ele vai por praticamente toda a Europa, todo o mundo antigo conhecido naquela época. Depois de voltar e passar um tempo em Antioquia, ele vai revisitando algumas igrejas. E isso é muito interessante, porque nesse tempo em que ele vai revisitar as igrejas, ele vai fortalecendo os irmãos e vai trazendo ali esse ânimo, esse vigor que as igrejas precisavam para continuar firmes. Bom, quando Paulo estava em Corinto, ele passou por um tempo ali, né, por volta de um ano e pouco ali nessa região, mas antes de embarcar para a Síria, ele rapou a cabeça devido a um voto que ele havia feito. Há alguns versículos, né, que dizem que nós não podemos fazer nenhum tipo de juramento, né? E aqui nós vemos Paulo fazendo um voto, e não apenas fazendo o voto, mas cumprindo o voto. Mas e aí, agora? É possível? Podemos fazer um voto? Bom, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que esse texto é narrativo, esse texto não tem a intenção de trazer uma doutrina, então nós precisamos interpretar isso como um texto narrativo. O que nós percebemos de elementos dentro desse texto é que Paulo ele queria honrar com a sua palavra, já que ele havia empenhado a sua palavra num compromisso que nós não sabemos qual é esse compromisso. Lucas não coloca qual foi esse compromisso que Paulo fez com alguém ou com Deus, e nesse sentido ele teve que honrar a sua palavra e ele rapou a sua cabeça, deixou ali, ficou carequinha nessa época para que ele pudesse então cumprir e honrar com a sua palavra, com o voto que havia feito. Eu percebo que a questão aqui não é o voto em si, mas a questão é o honrar a palavra, é o ser um crente genuíno, é
respeitar a palavra de Deus, é que seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Então nós vemos aqui um comprometimento de Paulo com a sua palavra, naquilo que ele falou e naquilo que ele assumiu de compromisso. Então, eu não sei se esse texto é capaz de formular uma doutrina acerca do voto, por assim dizer, mas eu acredito que nós precisamos sim honrar a nossa palavra, e pegando aqui os elementos desse texto, que é um texto narrativo, nós podemos sim empenhar a nossa palavra, e nós temos que ter o compromisso para honrar o nosso compromisso. Honrar a nossa palavra, né? E aí nós vemos então o encerramento dessa segunda viagem, e enquanto Paulo estava se dirigindo à região da Galácia e da Frígia, e lá na cidade de Éfeso, onde Priscila e Áquila estavam trabalhando, estavam servindo ali naquela região, chega Apolo. Apolo era um homem natural de Alexandria. Então ele era egípcio, né? E ele chega à cidade de Éfeso com uma eloquência extraordinária. Este homem tinha algumas qualidades que sobressaltavam, né? Era um homem muito culto, diz aqui no versículo 24. Tinha um grande conhecimento das Escrituras, ainda no versículo 24. Diz que ele fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor do Espírito. Chama a atenção dessa expressão, fervor do Espírito, que não aparece no texto aqui da NVI, mas tem uma nota de rodapé dizendo que era um fervor no Espírito. Então era um homem cheio do Espírito Santo, tinha um fogo do Espírito Santo em sua vida, e ele falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Era um homem que não tinha experimentado o batismo no Espírito Santo, por assim dizer, né? Na sua essência ele não tinha ainda experimentado esse batismo, mas ele tinha um grande fervor dentro do seu coração, e ele já tinha passado pelo batismo nas águas, o batismo de João, e por isso ele poderia, ele estava apto, né, a pregar ali tudo que ele estava pregando, né, toda a palavra de Deus. E ele falava com bastante eloquência, diz aqui o texto, né? Então ele tinha bastante eloquência, ele tinha fervor, era um homem preparado realmente para refutar os argumentos dos judeus. Nós vemos que os judeus buscavam ali, não apenas nas sinagogas, discutir com as pessoas, né, acerca dos mandamentos, acerca do Antigo Testamento, mas também eles costumavam fazer debates públicos, e Apolo era um homem que estava extremamente preparado para esta ocasião. Chama a atenção dos irmãos para que esse ministério de debate público, de provar que pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, não é para todas as pessoas, isso é verdade. Nem todas as pessoas vão se preparar com argumentos sólidos acerca das Escrituras e vão estar aptas a participar de um debate público. Mas eu quero dizer para você, e isso serve para mim também, que nós precisamos estar preparados no mínimo, né? Então, minimamente, a gente precisa estar preparado para conhecer as Escrituras, para saber aonde nós estamos entrando, né? Saber o que nós cremos, saber qual é a obra de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na terra, o que ele continua fazendo lá nos céus, à destra de Deus. Então, tudo isso precisa estar muito claro na nossa mente, e para isso a gente precisa de um conhecimento mínimo das Escrituras. Por isso é tão importante que a gente estude a palavra de Deus, é tão importante que a gente tenha esses momentos aqui devocionais, é importante que a gente busque conhecimento na nossa igreja local, na nossa comunidade, buscando ali um discipulado ou uma escola bíblica, enfim, que a sua igreja, ela pode oferecer essa estrutura, ela tem essa estrutura, eu tenho praticamente certeza que a sua igreja tem essa estrutura, a nossa aqui tem essa estrutura,
para que os membros tenham essa edificação bíblica, esse conhecimento bíblico mínimo que a gente precisa para saber em quem nós cremos e o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Afinal, nós precisamos entender tudo isso. Não precisa ser uma pessoa eloquente, não precisa estar apta para o debate público, mas nós precisamos conhecer o mínimo, tá? Isso eu estou falando minimamente, mas tem aquelas pessoas que sentem que precisam conhecer mais, e eu acho muito interessante que Deus, quanto mais a gente recebe, mais responsabilidade a gente vai ter, isso é verdade, e mais a gente vai querer receber para poder então participar desse tipo de debate onde a gente consegue provar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, que nós estejamos minimamente preparados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que no dia de hoje a gente tome essa decisão de ter uma paixão, uma avidez pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, de forma que a gente se desenvolva na fé e a gente tenha ali um conhecimento mínimo para saber em quem nós cremos e o que nós estamos fazendo aqui na Terra, qual é a nossa missão. Nossa missão tem tudo a ver com aquilo que está descrito na Palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Senhor, pelo exemplo que o Senhor dá de Paulo aqui cumprindo esse voto, honrando com a sua palavra, e isso nos ensina também que nós precisamos honrar os nossos compromissos, honrar a nossa palavra que foi empenhada, e também, ó Deus, obrigado pelo exemplo de vida de Apolo, que nos ensina a nos prepararmos e estarmos preparados para possíveis debates públicos onde a gente saiba e consiga provar que Jesus é o Cristo segundo as Escrituras Sagradas. Que nós tenhamos este preparo, não para sair debatendo com outras pessoas apenas pelo simples debate, mas que nós sejamos preparados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, pela capacitação do Senhor e sobrenatural do Senhor, para que a gente tenha, no mínimo, o conhecimento da nossa fé e aquilo que nós temos de missão aqui na Terra. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e continue nos direcionando. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então, que hoje você tenha essa experiência de ler a Palavra de Deus e de se apaixonar pela Palavra de Deus. Nós queremos formar aqui um exército de pessoas que leem e estudam a Palavra de Deus. Diz uma estatística que 70% dos crentes não leem a Bíblia diariamente. E isso é muito triste, porque enquanto muitas outras pessoas estão lendo a Bíblia com um olhar errado, né, e os crentes que deveriam ler a Bíblia, que deveriam ter esse relacionamento com a Palavra, não o fazem. Têm a oportunidade e não o fazem. Em tantos lugares onde a palavra de Deus é escassa, onde não tem a Bíblia à disposição de todas as pessoas valorizam muito mais. Então nós temos muitas facilidades nos dias de hoje, nós podemos ter livre acesso à palavra de Deus, que você tenha que você aproveite essa oportunidade de estudar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Se Deus quiser, amanhã nós temos mais devocional. Tamo junto, um forte abraço e tchau!